Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Nunes e estamos aqui para o meu primeiro vídeo falando espontaneamente aqui no canal. Eu espero que esteja melhor a qualidade do que antigamente, então vocês me digam aí no comentário o que vocês acharam, tá? Bom, agora para review, vamos lá. Mirai Nikki, ou Diário do Futuro, se vocês preferirem, é um anime de horror, sobrenatural, suspense e romance. Ele foi lançado em 10 de outubro de 2011 e terminou em 16 de abril de 2012. A trama do anime começa ruim, mas depois vai ficando boa. A história começa com o Yuki escrevendo no diário dele, bem sozinho e triste. Então ele chega em casa e ele vai falar com o Deus Ex Machina, não sei direito como é que se fala, que supostamente é um amigo imaginário dele, que também seria Deus. Então ele começa a falar sobre a vida dele, ser triste e tudo mais, e então esse Deus fica com pena dele e concede um poder a ele, que seria o de prever o futuro a partir do seu celular. O futuro que o celular iria prever seria somente sobre o que o Yuki já escrevia. Então, como o Yuki escrevia sobre as coisas que aconteciam ao redor dele, ele só vai poder prever sobre as coisas ao redor dele. Ele não vai poder prever sobre ele mesmo, ou sobre o que está acontecendo lá no Afeganistão, se ele quisesse. Ele não vai poder. Haha. Mas então, tem uma consequência dele ter esse poder. Se o diário dele fosse destruído, o futuro dele também seria destruído. Como assim? Ele morreria. É isso. Então, ele acha no começo que isso é brincadeira ali, bababá. Então, quando ele acorda no outro dia e o diário já está escrito, ele fica meio pasmo e tudo mais. Mas depois ele vai descobrindo ali que isso daí é uma boa ajuda, que isso daí vai ajudar a vida dele para sempre e que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Então, ele não sabe que tem outras pessoas que também têm diários. Ele nem sabe que está num jogo de sobrevivência. Que jogo de sobrevivência, Nunes? Eu vou explicar para vocês. O jogo de sobrevivência seria um jogo onde 12 pessoas que possuem os diários do futuro, terão que se matar e o único que sobreviver vai virar Deus. Oh, coisa boa, né? Mas então, o Yuki não sabe disso até que ele encontra a Yuno. Yuno é uma garota muito inteligente, bonita, perfeição do mundo, que também é sua colega e que é apaixonada por ele. Para vocês terem ideia de o quão apaixonada ela é pelo Yuki, ela tem o diário do futuro sobre o Yuki. Ela escrevia sobre o Yuki todos os dias, de tão maníaca que ela era por ele. Então o Yuki descobre sobre esse jogo de sobrevivência, fica meio pasmo, mas então ele vê que não tem como ele sobreviver sem fazer uma parceria com a Yuno, porque ela tem um diário que fala só sobre ele. Então eles fazem uma parceria, a Yuno por querer proteger ele, por ser apaixonada por ele, e o Yuki porque ele quer viver, ele não gosta dele, ele não consegue gostar da Yuno, mas mesmo assim ele faz a parceria só para se proteger e não morrer. Durante a história eles vão encontrando os outros donos de celulares. Eu não vou dizer quem é quem realmente, porque eles vão mudando de personalidade durante a história. Então vai ficar muito paia eu tentar explicar isso daí, porque depois vocês vão ver que não tem nada a ver com o que eu estou explicando e vão me xingar aqui. Também tem uma coisa sobre a lógica simples e a lógica complexa do anime. Como assim lógica simples e lógica complexa? Lógica simples é a lógica simples, tipo, uma coisa assim, tipo, se uma pessoa tá sem um braço e estiver passando gente na rua, eles vão ver, vão gritar, vão chamar a ambulância e tudo mais. Isso é uma lógica simples, seria a coisa simples que iria acontecer, obviamente. E a lógica complexa seria a lógica dos casos investigativos, tipo, se acontece uma coisa lá e eles têm que explicar meia hora pra tu entender o que eles fizeram e tudo mais, para entender aquele caso investigativo lá, achar o suspeito e tudo mais. Bom, por que eu tô falando disso? Porque tem uma falta gigantesca de lógica simples no anime. Como assim? Ali vocês estão vendo agora mesmo, ali no vídeo, bolas gigantes mecânicas destruindo o mundo, né? Bom, essas lógicas são uma falha no universo, nos cálculos do universo, alguma coisa assim, porque Deus está morrendo. Isso é meio óbvio, porque eu falei que ele estava morrendo já. Então, isso daí está acontecendo no mundo todo, só que não tem nenhuma ambulância, nenhum carro, ninguém correndo, roubando, assaltando, sei lá o que.
no meio do anime. É bem sem lógica isso daí. Mas também eles compensaram com a lógica complexa, que seria dos casos investigativos, como eu estava falando. Quando tem um mistério no anime, tem uns caras, os policiais, os investigadores, um personagem lá que eu não vou falar direito sobre ele ali, porque ele é um mistério e é melhor não falar sobre ele, que vão investigando sobre tudo, sobre as coisas assim, sobre os problemas, os assassinatos, e quando eles vão lá explicar, eles explicam tão bem que demora tipo uns 5 minutos deles falando rapidamente, e tu tem que voltar às vezes no anime para poder entender o que eles estão falando. Tu volta, lê o que eles falaram, volta, lê o que eles falaram, daí tu entende de tão complexo que foi aquilo lá, tão complexo que foi o modo deles descobrirem aquilo lá. Mas é muito bom isso daí, compensa a lógica simples, que é muito sem lógica. Outra coisa sobre a lógica simples que eu me esqueci de falar agora é que crianças 8, 12, 10 anos conseguem arranjar armas facilmente. Eles conseguem arranjar equipamentos que nem se eu fosse da polícia ou do FBI eu iria conseguir tão facilmente como eles. E um dia eu tô lá na boa, sendo uma criança, e no outro eu já tô com uma máscara de gás, segurando uma bazuca e atirando pôneis. Tô brincando, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece no anime, de tão sem lógica que é nisso daí. Agora falando sobre a trilha sonora do anime. As intros e as finalizações são boas o suficiente para tu não pular elas durante o anime. Como assim? Quando tu tá assistindo o anime, tu tá tão dentro do anime que tu quer saber o que vai acontecer. Então tu não espera aquele 1 minuto, 1 minuto e meio da introdução e da finalização para ir direto pro anime. Só que nesse anime é tão bom que eu tive vontade de ouvir a música, de tão boa que ela é. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou deixar ali uns trechinhos de todas as introduções. São 2 introduções e 2 finalizações, pelo menos as que eu vi. Tem uma terceira finalização e uma terceira introdução, pelo que eu saiba, que é do DVD. Só que eu não tenho elas aqui, então vamos ver só as introduções e finalizações normais. Bom, é isso aí. Os efeitos sonoros também contribuem bastante na hora da tensão do anime. Quando tu tá lá naquela hora de tensão assim e vem aquela música lá, vai ajudando aquilo lá e tudo mais, fica muito mais tenso e isso contribuiu bastante pro mistério, pra tensão do anime. Muito bom isso daí. Agora falando sobre a imagem do anime, a imagem é muito boa. Isso porque o anime é de 2011 e 2012, como eu já tinha falado no começo do vídeo. Então a imagem é muito boa. E como eu sempre digo também, botem na melhor qualidade do vídeo ali embaixo, 1080p, que vocês vão ter uma ideia mais ou menos de quanto que é a melhor qualidade do anime. Vocês estão vendo ali no vídeo. O final. O final é uma coisa surpreendente, ótima, original. Eu realmente me impressionei com o final do anime porque eu não esperava que terminaria assim. É aquele final que quebra totalmente a tua expectativa do que iria acontecer. Tu já vai prevendo tantas coisas, mas quando chega lá nos últimos 3 ou 4 episódios, não é nada a ver do que com o que tu tinha pensado que ia ser. Tipo, é muito bom. Pelo menos eu achei. Se eu tivesse um anime, se eu tivesse que fazer um anime, e eu fosse procurar pelo melhor final, eu iria tentar seguir os mesmos passos que os caras tiveram pra fazer esse final de anime. O final do mangá é um pouquinho melhor porque ele não tira alguns detalhes, mas é o mesmo final. É o mesmo final, só que no anime eles esquecem de botar alguns detalhes. Mas isso não muda muito porque é o mesmo final, só que eles esqueceram de botar detalhezinhos ali. Não muda muito.
Bom, então a trama ficou com uma nota 7,5, a trilha sonora com uma nota 8, a imagem com uma nota 8,5, o final com nota 8 e, como nota geral, calculando, nota 8. Isso aí. Então, se vocês gostaram da review aqui que eu fiz assim espontaneamente, por favor me digam aí. Os vídeos terão mais ou menos essa duração de 10 minutos, não sei quanto deu direito, mas deve ter dado uns 10 minutos, então vai ficar mais ou menos nesse tamanho aqui. Eu sei que eu repeti bastante vezes algumas coisas, que eu me enrolei algumas vezes, mas se você tá vendo o vídeo até agora, por favor, escreve ali nos comentários o que tu tá achando, se ficou melhor ou pior. Então, é isso aí pessoal, até mais!